Considerada como o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, essa doença atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo e causa diversos impactos nas atividades diárias dessas pessoas e para aqueles que estão ao redor delas. Ou seja, se não começarmos a olhar profundamente para essa doença, este problema alcançará toda a população mundial. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a depressão e a espiritualidade. Dados do último mapeamento de novembro de 2023 sobre esta doença, realizado pela Organização Mundial de Saúde, apontam que aproximadamente 6% da população brasileira sofre de depressão, ou seja, mais de 11 milhões de pessoas. A Organização Mundial de Saúde classifica a depressão como um transtorno mental grave, marcado por uma persistente sensação de tristeza, falta de interesse e incapacidade de realizar atividades cotidianas. A depressão é rotulada como o mal do século devido à sua prevalência abrangente e aos efeitos adversos significativos que exerce sobre a qualidade de vida das pessoas. A rapidez com que essa condição afeta indivíduos em todo o mundo a torna uma prioridade em saúde pública, demandando uma atenção especial. Ao ser reconhecida como um dos principais desafios de saúde mental, a depressão destaca a necessidade urgente de abordagens abrangentes e eficazes para lidar com os seus sintomas e impactos, evidenciando a importância de estratégias preventivas e de tratamentos para combater essa condição que afeta milhões de pessoas pelo mundo. A abordagem da espiritualidade em relação à depressão é marcada por uma visão que vai além dos aspectos físicos, considerando suas raízes e origem no plano espiritual e, por consequência, acaba se somando no corpo físico. Para a espiritualidade, a depressão não é apenas um desequilíbrio do corpo, mas também do espírito. A espiritualidade destaca a influência dos obsessores, pensamentos e experiências passadas no surgimento da depressão. Acredita-se que a condição pode ter raízes em vivências anteriores, vínculos profundos com obsessores especializados neste tipo de reprogramação mental ou escolhas espirituais antes da reencarnação. Esse entendimento leva a uma abordagem mais holística, combinando tratamentos médicos com intervenções espirituais. Depois que a doença é diagnosticada por um médico, é muito importante que haja um acompanhamento espiritual com o objetivo não apenas de aliviar os sintomas, mas também a compreensão, transformação e ressignificação dos padrões de pensamento. O médico e as medicações tratarão do corpo físico. O terapeuta cuidará dos pensamentos e da consciência, e o plano espiritual das questões que estão relacionadas ao espírito. As características da depressão são reveladoras quando observamos os seus desequilíbrios na bioquímica cerebral e as consequências fisiológicas que acarreta. No âmbito bioquímico, a depressão está associada à diminuição de neurotransmissores fundamentais, como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Esse desequilíbrio bioquímico se manifesta na falta de interesse e prazer pela vida, gerando tristeza, angústia e esgotamento. Além disso, estudos revelam que a depressão não se limita a um estado crônico de tristeza. Ela impacta diretamente o sistema imunológico, resultando em baixas no sistema imune e aumentando os processos inflamatórios. Essas alterações fisiológicas não só afetam o bem-estar emocional, mas também aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Entender as nuances desses desequilíbrios bioquímicos é fundamental para abordar a depressão de maneira abrangente, combinando intervenções médicas com tratamentos que visem restaurar não apenas o equilíbrio emocional, mas também o equilíbrio fisiológico do organismo e o espiritual. A visão da espiritualidade sobre a depressão vai além dos aspectos físicos, interpretando-a como uma doença espiritual também. Para a espiritualidade, a depressão é o resultado de desequilíbrios que atingem não apenas o corpo físico, mas também o espírito. Essa perspectiva espiritual sugere que a programação da depressão pode ocorrer antes da reencarnação, onde o indivíduo, em sua jornada espiritual, escolhe experiências necessárias para o seu desenvolvimento,
ou para quitar débitos de vidas passadas. O pensamento, as escolhas e os conflitos internos que caracterizam a depressão são vistos como parte de uma trajetória espiritual e muitas vezes programada antes mesmo do retorno à vida material. Essa abordagem busca compreender não apenas os aspectos físicos da depressão, mas também as suas origens profundas na alma do indivíduo. A ideia de que a depressão pode ser uma experiência necessária para o crescimento espiritual destaca a complexidade dessa condição e a importância de uma abordagem integrada, considerando tanto os aspectos espirituais quanto os físicos no processo de cura e de evolução. A depressão severa é vista como um fardo espiritual significativo, onde o sofrimento intenso pode levar a decisões extremas. No entanto, é fundamental destacar que cada situação é única, e a espiritualidade não rotula o indivíduo de forma definitiva com base nessa escolha difícil. O plano espiritual compreende que, se uma pessoa atenta contra a própria vida em casos de depressão severa, pode ser o resultado do intenso desequilíbrio mental e espiritual vivenciado por esta pessoa. Ao invés do julgamento, a visão espiritual busca compreender as circunstâncias únicas de cada caso, considerando o contexto espiritual do indivíduo e os desafios enfrentados. Em vez de condenação, a espiritualidade oferece uma perspectiva de compaixão, reconhecendo a complexidade da jornada espiritual e destacando a importância da compreensão e apoio. É um chamado para a empatia, entendendo que, mesmo em casos de desfechos trágicos, a jornada espiritual é diversificada e a compreensão humana pode ser a chave para a cura e a evolução. Quando exploramos a relação entre a depressão e a presença de obsessores, entramos em um território intrigante. A espiritualidade considera que obsessores são entidades espirituais que podem influenciar os pensamentos e emoções de uma pessoa. A presença de obsessores é relacionada à depressão devido à vulnerabilidade espiritual do indivíduo. Essas entidades agem de forma a sugerir pensamentos negativos, angústia e tristeza, intensificando os sintomas depressivos. Elas podem explorar o desequilíbrio emocional, tornando a luta contra a depressão ainda mais desafiadora. Os obsessores encontram no estado emocional fragilizado do indivíduo um terreno propício para suas interferências. Sua influência nos pensamentos do depressivo agrava o esgotamento e o desânimo. Compreender essa dinâmica espiritual é essencial para uma abordagem completa no tratamento, não apenas focando nos aspectos físicos, mas também nas influências espirituais que podem perpetuar essa condição. Ao buscar formas de enfrentar a depressão, considerar a presença de obsessores e adotar estratégias espiritualistas pode ser um passo importante para aliviar os sentimentos e promover uma jornada de cura mais completa. A importância de uma abordagem espiritual complementar ao lado dos tratamentos médicos na depressão está na compreensão mais abrangente da natureza complexa dessa condição. Ao incorporar uma abordagem espiritualista, busca-se não apenas tratar os sintomas visíveis, mas também abordar as raízes profundas da depressão no espírito. A espiritualidade oferece um caminho para entender o propósito espiritual por trás dessa condição, proporcionando uma perspectiva mais completa sobre o processo de cura. Combinar tratamentos médicos tradicionais com intervenções terapêuticas e espirituais pode proporcionar benefícios significativos. A espiritualidade pode ajudar a fortalecer o aspecto emocional, fornecer suporte moral e promover mudanças e ressignificação nos padrões de pensamento. É essencial reconhecer que cada indivíduo é único e uma abordagem personalizada que considere tanto o aspecto médico quanto o espiritual pode ser a chave para uma recuperação. Assim, integrar uma perspectiva espiritual ao tratamento da depressão destaca a importância de cuidar do corpo e do espírito. Ao modificar os padrões de pensamento negativo, a pessoa depressiva pode experimentar uma redução na intensidade dos sintomas, como tristeza profunda e angústia. A intervenção espiritual busca promover pensamentos mais positivos, gerando uma perspectiva mais otimista em relação à vida. Elevando o nível de consciência da pessoa, a espiritualidade ajuda a reduzir a exposição
a interferências externas negativas. A pessoa se torna menos suscetível às influências de obsessores ou das monoideias, criando uma barreira protetora contra a recorrência dos sintomas depressivos. A modificação no pensamento vai além do momento presente e contribui para uma transformação mais profunda na perspectiva de vida dessa pessoa. Adotando uma abordagem positiva, o paciente pode desenvolver uma resiliência emocional para enfrentar os desafios e promove um estado mental mais equilibrado. Considerando a intervenção espiritual como um componente essencial no tratamento da depressão, buscamos não apenas aliviar os sintomas imediatos, mas também promover uma mudança duradoura na mentalidade da pessoa. A perspectiva da espiritualidade em relação aos débitos e reencarnações passadas, como possíveis causas da depressão, traz uma visão única sobre a complexidade dessa condição. Para a espiritualidade, a depressão pode ser vista como uma forma de quitação desses débitos espirituais. Certos desequilíbrios emocionais e espirituais relacionados a ações passadas podem se manifestar como desafios de saúde mental na vida atual. Entender essa perspectiva ilumina as possíveis origens da depressão, além de oferecer uma oportunidade de crescimento espiritual. Essa compreensão transforma a maneira como encaramos a depressão e nos abre portas para uma abordagem mais compassiva no processo de cura. Ao considerar as reencarnações passadas e débitos espirituais como parte da equação da depressão, a espiritualidade oferece uma visão que vai além do aspecto físico, promovendo uma jornada de autoconhecimento e evolução. Essa perspectiva se torna um guia valioso para aqueles que buscam alívio dos sintomas e uma compreensão mais profunda do propósito espiritual por trás dessa desafiadora condição. Convido todos a assistirem o vídeo que deixei como sugestão aqui na tela final. E é isso, pessoal. E vocês? O que pensam sobre este tema? Fiquem à vontade para compartilhar o que pensam aqui embaixo nos comentários. Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, também deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por estarem aqui. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como este. E até a próxima!